Segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21, mostra-nos a multiplicação dos pães. E Jesus, que, a partir do momento que soube da morte de João Batista, ficou triste e partiu de barco para um lugar deserto e afastado. Mas as multidões o seguiram. Ele, vendo a multidão, teve compaixão deles. Jesus se compadece, ou seja, padece com, ele assume em si o sofrimento das pessoas. Em outro momento ele vai dizer: "Eu tenho compaixão deste povo porque são como ovelhas sem pastor." É ele o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, cheio de compaixão, curou muitos doentes que ali estavam. E o povo, seguindo Jesus, já era tarde, e os discípulos disseram a Jesus: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." E Jesus disse a eles: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos então falaram para Jesus: "Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Na Bíblia, nós vemos o número como símbolos importantes. Número 3, perfeição. Pai, Filho, Espírito Santo. Perfeito. Jesus ressuscitou no 3º dia. No 3º dia, a vida venceu a morte, o amor venceu o ódio, a luz venceu as trevas. 3, perfeição. Número 7, totalidade. Deus criou o mundo e no 7º dia, totalizada toda a obra da criação, Deus parou para descansar e contemplar aquilo que havia criado e viu que tudo era muito bom. 7 também são os dias da semana, 7 também são as notas musicais, 7 também são os sacramentos, 7 é totalidade. Então, qual é a mensagem que está por trás
5 pães mais 2 peixes, 7. Jesus está nos colocando aqui quando diz, dai-lhes vós mesmos de comer, se nós aprendêssemos a compartilhar, colocando a totalidade dos nossos bens, dos nossos dons, qualidades, virtudes que Deus nos concede, a serviço uns dos outros, todos se saciariam e ainda sobraria em plenitude. Porque diz a palavra, Jesus então mandou que as multidões sentassem na grama, pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos, seus seguidores, distribuíram às multidões. Nós, seguidores de Cristo, também temos que aprender a distribuir do pouco que nós temos, porque o nosso pouco é a nossa totalidade. Se colocarmos todos os dons, totalidades, virtudes, qualidades, uns para com os outros, ninguém passará fome. Todos comeram e todos ficaram satisfeitos. Que nós, discípulos, seguidores de Cristo, também saibamos partilhar, distribuir os dons e o pão a quem tem fome. Muita gente diz assim, eu não posso salvar o mundo sozinho. Ninguém pede, Jesus não pede para a gente salvar o mundo sozinho. O que Jesus pede para nós é, faça a tua parte e dê o melhor de si. Deve ficar claro isto para nós. Muitas vezes usamos expressões para ficar fora daquilo que é o nosso compromisso de cristãos. Jesus não pede para você salvar o mundo sozinho. Jesus fala, faça a tua parte e dê o melhor de si. E quando diz que todos comeram e todos ficaram saciados e ainda sobrou 12 cestos, como já disse, 12 é a plenitude. Quando a gente olha no Antigo Testamento, 12 são as tribos de Israel. Todo o povo de Deus do Antigo Testamento, ele corresponde às 12 tribos. Jesus, a partir de Jesus Cristo, quando falamos do Novo Testamento, ele escolheu 12 apóstolos como representante da igreja. Quando a gente fala de Nossa Senhora, ela é coroada, com uma coroa de 12 estrelas, para dizer, ela é rainha de todo o povo de Deus, a plenitude do povo de Deus. Quando nós aprendemos a partilhar, todos terão, todos se saciarão e sobrará em plenitude. Tenhamos um coração generoso, saibamos partilhar das riquezas que Deus nos concede. Meu irmão e minha irmã, diga comigo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.